o nosso objetivo aqui nesse nosso bate-papo é que vocês possam aí levantar dúvidas de coisas que vocês têm ou de coisas que vocês já receberam de feedback, para que aqui eu consiga explicar ao vivo e talvez isso seja melhor compreendido. Tá? Então, quem quiser participar e tiver alguma dúvida ou falar sobre o que eu falei também, é um debate nosso, do nosso grupo aqui, fiquem à vontade. A única coisa que eu vou pedir é, sempre que alguém quiser falar, clique na mão aqui de baixo, como o Ederson fez, para que eu possa visualizar aqui, chamar para que ninguém abra o microfone e saia falando, porque fica uma confusão para mim, porque muda, fica entrando toda hora um na frente, e a ideia é que todo mundo participe, tá? Então, fala, Lavi. Tá. Eu venho percebendo, mesmo que em tão pouco tempo assim, a minha evolução, desde no nosso último encontro particular, assim, né? Que aí você pediu para eu fazer a cena dos ciúmes e eu fiquei, eu realmente não estava segura do texto e tudo mais. E hoje, assistindo as suas lives, e porque eu não consigo participar das aulas ao vivo, e aí eu pego, né, algumas dicas e eu venho implementando. Eu acho que a maior dificuldade que eu estou tendo é a do silêncio e a questão do objetivo de cena, porque parece que, de fato, as minhas cenas são muitas mesmas. E aí eu não sei se é por conta do silêncio, que aí vem, a partir do silêncio vem as nuances, né? Ou se é uma outra coisa, sabe? Se o objetivo de cena não. Se essas nuances vêm a partir do silêncio, ou se é por conta do meu objetivo de cena que eu não estou conseguindo. Não consigo. Eu leio, releio, aí eu coloco. Eu acho que coloco uns 3 objetivos de cena. E eu não consigo. É sempre... Tá. Não, boa pergunta pelo seguinte, e isso é legal porque pode ser meio que de todo mundo, e não só isso, né? Às vezes a gente fica sozinho na nossa cabeça, sem entender por onde ir, e acaba repetindo essas fragilidades. Então, primeira coisa, vamos falar do silêncio para depois a gente chegar no objetivo. O silêncio é uma das coisas que, quando eu criei, eu percebi, e eu, como ator, lá na minha primeira novela, eu não oferecia o silêncio. E quando eu falo oferecer o silêncio, não é eu estar aqui, aí eu estou aqui falando e fiquei em silêncio. Sou eu oferecer um momento suspenso na cena, aonde meio que eu segure aquela audiência, ou meu teste, ou quem está vendo, meio que numa energia que eu quero colocar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma cena que eu viro para a pessoa no texto e falo assim, você acha que ele não me traiu, não? Geralmente o ator, quando fala, você acha que ele não me traiu, não, ponto, ele já vai para outra frase do texto. E muitas vezes o silêncio eu percebi vendo Matheus Nastergalli, Drica Moraes, as pessoas que eles falavam, você acha que ele não me traiu, não, ponto, e mantém uma energia preenchida para voltar para o texto. Esses pequenos detalhezinhos, eu comecei a entender que dava muito mais potência, domínio de quem estava fazendo a cena, e comecei a tentar implementar isso. Por isso que eu criei aquele exercício de dobrar tempo, da gente fazer aquilo, para que vocês pudessem perceber que quando a gente está indo para a cena, a gente não oferece esse silêncio. Para que a gente passe a buscar, mesmo que no início seja algo dilatado, igual o terceiro exercício. E a prática vai acalmando. Então, assim, o silêncio, que você fala que tem muita dificuldade, vai ter mesmo, porque a gente tem medo do silêncio na cena. E a única forma de corrigir isso é você forçar a começar a implementar para entender que a longo prazo, em vez de ser apenas um exercício, vai ser algo natural da cena. Igual eu estou aqui, às vezes eu paro para formar um raciocínio e te mandar uma resposta, a gente não coloca isso na cena. Por quê? Lavínia, a atriz, sabe o texto, mas a personagem não. Eu estou aqui dando essa explicação para vocês aqui ao vivo, eu não sei com clareza as palavras que vão sair da minha boca. Eu tenho meu raciocínio e vou desenvolvendo ele aqui. Então, tem horas que eu como fala? Salivo aqui, engulo seco, trago algum ponto diferente, mudo meu raciocínio, porque eu estou construindo isso, mas eu sou ali preenchido por esse entendimento do que eu quero falar. E a gente tem que entender que esse personagem ali na hora não é o ator que sabe o texto. Então, muitas vezes, este silêncio tem que fazer parte da cena para mostrar essa veracidade ali do momento do personagem. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, é para tentar trazer isso para a cena.
Só que nós, atores, no início, a gente tem esse receio, tá? Então, por isso que eu estou falando que desse lugar do silêncio é uma coisa de praticar e fazer o que é novo virar corriqueiro, porque tudo que é novo assusta. Então, no início, aquela sensação de tô dando texto, fiquei em silêncio, meu Deus, não sei o que eu faço. A gente foi ver, deu 1 segundo que você está em silêncio. Mas a gente que está na cena, parece que eu estou aqui há 3 meses e meio em silêncio, que ninguém aguenta mais o meu silêncio. E não, às vezes você só, pum, seguiu a cena. E esses rompantes dão coloridos diferentes, porque se eu for falar assim, ó, nossa, eu estou muito feliz de dar aula para vocês, é uma coisa. Mas se eu falar, nossa, gente, eu estou muito feliz de dar aula aqui para vocês. Percebe que eu não me silenciei muito longo, mas eu quebrei a métrica. Porque eu não me preocupo com o silêncio. Então, se eu tiver que falar assim, gente, nossa, estou muito feliz de estar dando aula aqui para vocês. É outra métrica, mas eu não me assusto com este silêncio. E muitas vezes o ator se assusta, tá? Então, esse é o lugar do silêncio. Vamos falar do objetivo. A galera que está entrando, já eu trago todo mundo aqui pro bate-papo. Estou respondendo aqui uma pergunta boa da Lavi, está gravada e depois vocês vão assistir. A situação do objetivo, que é uma das coisas também que muita gente confunde, a gente vai ter mais aulas, tá, falando sobre esses plantões, a gente vai pontuar muitas coisas também. Você precisa entender o seguinte, na vida, a gente sempre tem um objetivo. Todos vocês entraram aqui hoje com algum objetivo, ou de tirar uma dúvida, ou apenas de assistir, ou sei lá. Né, você sai da sua casa com um objetivo, vou trabalhar. Você tem um objetivo, vou acordar cedo, vou tomar um banho e vou para o meu trabalho. É um objetivo que você tem. Dentro desse seu dia, aparecem imprevistos. Né? Eu até falei isso em alguma aula. O carro vai lá, estraga, você perde o celular, chega, sei lá, o metrô estragou, você tem que descer, pegar um ônibus aqui em São Paulo. Então, enfim, acontece algum imprevisto. E você reage a esse imprevisto com uma atitude verdadeira, porque está impedindo você de chegar no seu objetivo. É a mesma coisa da cena, parafraseando isso, trazendo para a cena. Quando eu vou entrar em cena, eu tenho que entender que um personagem tem um objetivo. Só que muitas vezes vocês pegam um objetivo que está explícito no texto. Por exemplo, vamos trabalhar esse texto que você falou do ciúme, que todo mundo aqui meio que está nele, que é o primeiro texto que a gente trabalha lá no curso. Então, quando eu pego um texto que está escrito assim, esses seus ataques de ciúme, você tem que parar aqui no seu quê? Qual é o objetivo que a maioria dos alunos trazem? Fazer ela parar de ter ciúmes. Se o texto já me diz isso, eu não posso criar isso como objetivo, porque é chover no molhado, eu vou trabalhar na mesma área de conforto, porque o texto já está falando. Então, se eu entendo que na hora que eu estou querendo fazer a Lavi parar de ter ciúme de mim, porque quando ela faz algum ataque de ciúme, eu, Gustavo, me sinto com vergonha, fico bravo, fico puto com essa situação, então o meu objetivo vai ser mostrar para a Lavi a minha raiva. Então eu entro em cena querendo mostrar que ela tem que parar de ciúme, parar de ter ciúmes, porque eu fico com raiva, eu vou mostrar. Você acha que eu vou fazer o quê lá no meu trabalho agora, que tá todo mundo olhando para mim, minha namorada tava puta lá na porta do banheiro. Meu objetivo é mostrar para ela a minha raiva, não é fazer ela parar de ter ciúme, porque isso a cena já mostra. Ou o meu objetivo é fazer ela enxergar a culpa dela. Então eu vou entrar em cena querendo fazer ela enxergar a culpa dela, que esses ataques são todos totalmente desnecessários, coisa da cabeça dela, e que ela tem que assumir a culpa dela. É um outro estado de energia. Porque se eu entrar com o objetivo de fazer ela parar de ter ciúme, o texto já está dizendo isso. Você vai trabalhar o seu processo de estudo numa mesma energia. Então a ideia é que você cavuque aí por trás das linhas, para que você chegue num lugar mais potente como ator, como atriz. Então, o objetivo, quando você for construir, a primeira coisa que você tem que perguntar para sair de um erro que acontece muito é o que eu estou construindo como objetivo? Está explícito na cena? Tá, então não vai ser esse. E aí, um último detalhezinho para a gente fechar sobre o objetivo, para trazer mais perguntas, o objetivo é sempre aquilo que você quer do outro. Então eu quero que o outro veja a minha raiva, eu quero que o outro sinta a minha dor, eu quero que o outro se apaixone por mim, eu quero mostrar para o outro o meu amor, entende? É sempre o que você espera do outro, aí você está em cena. Se o outro não está te dando aquilo que você quer, você tem que reagir a isso como um imprevisto que aconteceu no seu dia a dia e trazer a cena para o
para o caminho do seu objetivo. Então, o meu objetivo aqui é fazer o Ederson se apaixonar por mim nesta aula. Eu tenho que dar a aula falando, ei, Ederson, olha só, eu tenho que jogar com ele. Se eu achar que ele está com a cara fechada e não está se apaixonando, eu falo, peraí, olha aqui, ó, que eu trouxe para você uma flor aqui, ó. Aqui, ó. Porque o meu objetivo é fazer o Ederson acabar a sala e falar, meu Deus, eu amo o Duque. Eu vou ligar pro Duque e vou falar, Duque, casa comigo. Cheguei no meu objetivo. Agora, se o Ederson, o personagem do Ederson, o objetivo dele é terminar comigo, não importa eu tentar ao máximo conquistar o Ederson, eu não vou conquistar. Mas aí vai ter um conflito de cena, que um personagem defende o objetivo dele e outro personagem defende o outro objetivo. Mas eu tenho que ter um objetivo. Porque, por exemplo, se o meu texto é só falar, poxa, casa comigo, eu vou falar, poxa, casa comigo. Porque o objetivo é nada. Agora, se o meu objetivo é fazer o Ederson me amar, querer casar comigo, ter algo potente, eu vou ter um olhar, eu vou ter uma energia que me guia, porque eu tenho um objetivo que me leva para a cena. Então, assim, a gente tem sempre que pensar nisso. E aí, Lavi, é normal, tá? No momento de início de implementar algo, a gente às vezes fala, putz, eu não estou conseguindo isso, não sei fazer, é normal. Era muito assim comigo também. O que foi me ajudando foi processos de filme, processos de estar entrando ali dentro de algum trabalho e ter alguém conduzindo, que é o que a gente faz aqui, até chegar uma hora que eu falo, agora ficou mais claro. Então, assim, é ter o norte de implementar. E eu acho que a única coisa, só para fechar isso aqui, que a gente tem que entender o objetivo é algo que você espera sempre, que você quer que o outro veja, você quer do outro, e principalmente não pode ser aquilo que está explícito na cena. A sua cena é, estou indo para a Europa, o seu objetivo não pode ser, vou fazer uma viagem, entendeu? O seu objetivo pode ser, vou fugir do Brasil porque eu estou triste, lá eu vou encontrar minha felicidade. Então, meu objetivo é encontrar minha felicidade. Como metáfora, como coisa, estou indo para a Europa viajar. Entendeu? Não sei se isso clareia um pouco as coisas para você. E também o tempo não quer dizer muita coisa, né? Porque o silêncio, como você colocou lá no meu feedback, eu tenho essa dificuldade de voltar com com outro colorido que você fala, né? Vai do começo ao final do texto na mesma energia. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. E falando sobre o objetivo de cena que você falou, aqui acho que o desafio da gente mesmo é sair do óbvio. Porque a gente pega muito o objetivo do óbvio que já está no texto, né? Sim. Essa é a dificuldade de sair do que já está escrito, né? Esse negócio do silêncio que a gente está falando nele, você trouxe de novo isso para todo mundo, é algo que vai ser difícil mesmo, porque foi algo que eu criei na minha cabeça. Mas o que eu quero mostrar, nós estamos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estamos em 9, 10 pessoas aqui. Nesse momento, todos vocês estão em silêncio me ouvindo. Porque vocês estão num estado de escuta realmente ativo, porque tem alguém falando, e vocês todos estão aqui assim, ó, atentos, uns com a mão aqui, atento. Então, ó, voltando nesse seu exemplo, você falou que quando dá o silêncio, você às vezes mantém a mesma energia, não sabe mudar. O que eu tenho que entender? Vamos pegar isso do emprego. Se eu entro aqui, a Keila está assim, ó, tá? Então vamos imaginar que a Keila está aqui assim, ó. Então vamos imaginar que eu estou na cena do emprego, eu falo assim, mas quem que é essa tal de Celina Maia? Ponto, dei o texto. Vim para a posição da Keila. Do nada essa pessoa aparece. Este silêncio já vai mudar a volta, porque realmente você se relaciona com o silêncio. Eu tenho que ouvir o silêncio e deixar esse silêncio interferir no que eu volto. Só que muitas vezes a gente está com a ideia do silêncio apenas de um exercício de tipo, para aí, volto a dar o texto. Não, eu tenho que entender que se eu paro no silêncio, é porque eu, personagem, estou pensando, por quem que é essa Celina Maia? Cheguei, me preenchi pelo silêncio, volto falando, por quem que é essa mulher? Então, eu estou tentando mostrar que no momento que vocês todos estão aí em silêncio, vocês estão ativos, escutando, concordando comigo, às vezes falando, pô, o Duque está falando, não tem de porra nenhuma, não tem nada a ver o que ele está falando, não estamos dando em nada. Vocês estão em silêncio ativo, se relacionando com o que está sendo falado para desenvolver uma pergunta, ou para concordar, ou para discordar. E em cena, esse silêncio preenchido é este lugar. Eu tenho que estar em silêncio, mas é um silêncio ativo, que influencia em mim para quando eu voltar para o texto. E isso só vai ser possível quando o silêncio virar uma proposta e não um exercício. Então, é um lugar de prática mesmo. Porque senão isso. Eu estou falando, pum. Falando, pum. Não, esse silêncio tem que ser algo que vai interferir na cena. Por isso que a gente tem sempre que buscá-lo.
Implementar no início é mais difícil, até porque vocês estão muito aqui no início da jornada ainda, os primeiros, né, tanto o Ederson, como que ele falou do desafio, como a Lavi, vocês acabaram de sair do texto C1, desfizeram o desafio, muitas fragilidades rolaram, e agora vocês vão lá pegar o texto de iniciante, refazer muito exercício, depois texto intermediário, que são textos mais complicados, inclusive são textos que vão exigir de vocês um lugar de sentar, entender, pesquisar mais, até chegar nos textos que estão lá mais avançados, que tem alguns que são metafóricos, tem textos ali, por exemplo, que foram textos de séries mesmo, de cenas das séries, que inclusive tem um texto lá que foi o teste da Dandara, na novela da Globo. Então, são textos que vão exigir de vocês mais dedicação a esse lugar. Então, quanto mais eu praticar, descobrir isso, falar, pô, tá difícil nisso, entender, mais vocês vão implementando. Então, assim, é um processo normal. Mas é o que eu falei aqui no início. Para pensar no silêncio, vocês têm que praticar e oferecer. E o objetivo, para começar, talvez, descobrir coisas mais profundas, a gente tem que tirar, pelo menos, esse impulso do início, que às vezes fragiliza o nosso exercício, que sou eu ali, achando que o objetivo é o que está explícito na cena. E não pode, por exemplo, essa cena do emprego, né? Ele tem várias dores ali que ele fala, do pai, do emprego que ele perdeu, da casa que ele perdeu, de várias coisas. Então, assim, eu tenho que me aprofundar nessa dor para descobrir o que eu quero, para trazer como objetivo. Não pode ser nada explícito no texto. E aí cada um vai trazer o seu, desde que eu fuja do óbvio do texto, entendeu? Não sei se te ajudou como na primeira, ou se ficou meio que ainda uma questão mais difícil, mas é um processo que a gente tem que praticar. Fechou? Quem mais, gente? Vamos trazer, quem quiser, levanta a mãozinha aí para a gente falar, dá bom dia para o Reinaldo, só falando que vocês estão com as câmeras desligadas, tá? Então eu não consigo ver vocês, Tiene, Reinaldo, Joana e Débora. Então, quem tiver aí mais alguma coisa de dúvida que queira trazer para esse nosso bate-papo, fala, Lavi. Duque, eu não sei se tem muita relevância o que eu vou falar, mas ontem, quando eu fiz esse exercício do texto do emprego, enquanto, né, eu estava dando o texto e eu estava tentando implementar esse silêncio, era como se eu estivesse conversando comigo mesmo, um subtexto, sabe? E aí, exatamente foi o que você falou. Gente, quem é essa tal de Celina Maia? Eu até coloquei aqui que eu tô nessa empresa há 3 anos e ela aparece assim do nada e pega meu lugar. E eu estava enquanto eu estava em silêncio, eu estava pensando nisso. E isso ajuda a você não só ficar assim, ó, em silêncio, mas enquanto você está conversando assim com você mesmo na sua cabeça, você consegue se manter assim no personagem e traz um silêncio verdadeiro. O que acontece? Ó, tudo que for racionalmente dentro da cena vai matar o seu processo criativo. O que você está nesse seu lugar de ficar pensando, ele pode servir muito como seu subtexto num processo de estudo. Mas você estiver dentro da cena, conversando com você e não jogando aqui, você também vai estar no liga e desliga, porque você foi para o seu universo na sua cabeça. Então, isso que você está pensando, você pode trazer para o seu subtexto, para o seu processo de estudo, mas durante a cena, quando você fala, quem que é essa Celina Maia? Esse silêncio tem que estar aqui preenchido, porque você tem o seu processo de estudo, e quando você voltar, ele já vem preenchido. O que muitas vezes acontece, que é o que eu pontuei um pouco para você, e talvez isso do Eros, que aconteceu na cena dele, eu pontuei, é que vocês estão aqui assim, ó, quem é essa Celina Maia? Receba essa minha atitude aqui, ó, quem é essa Celina Maia? Aí vocês desligam. Esse estado de atitude que vocês estavam, vocês não mantêm, porque está sendo um exercício. Lá no módulo silêncio, quem não chegou ainda, a ideia de ampliar o silêncio é para vocês perceberem que vocês não oferecem. Mas, ao mesmo tempo, não significa que eu estou oferecendo silêncio porque eu estou aqui dando texto e parei. Aí agora eu volto a dar o texto. Então, tem um lugar de liga e desliga que vocês precisam entender, que é como se você falasse assim, quem que é essa tal de Celina Maia? Essa idiota que está no meu lugar. Do nada ela aparece. Então, eu não baixo a cena no meu silêncio, mas não é porque eu estou pensando nisso. Isso já está preenchido do meu estudo. Dentro da cena eu tenho que vir e me posicionar
que eu estudei, com que eu trouxe à cena, e entendendo que é um ciclo contínuo. O silêncio é como se fosse um texto também, e não um momento que eu ligo e desligo, e quando eu saio para o silêncio, eu me preencho com outras coisas. Porque quando você está falando o texto, você não está pensando em nada, você só está falando o texto. Então, durante o meu silêncio, eu não estou pensando no meu subtexto, naquilo que eu estudei. Não, eu sei que é um silêncio ativo. Então, eu estou, quem que é essa Celina Maia? O meu processo já está aqui, mas durante esse meu silêncio, eu estou conectado com a pessoa que eu estou olhando. Eu não fico, Celina Maia, aquela piranha, isso é no meu processo. Na cena, eu tenho que estar inteiro, sem nada racional que me tire do estado presente. Então, às vezes, se você está ainda nesse lugar de vou ficar pensando no meu subtexto para defender o meu silêncio, ainda existe no seu processo coisas sendo implementadas, e que é ótimo, que você está num caminho para preencher o seu silêncio, mas você vai ter que entender que eu dou aquele exemplo da metáfora do Javier Bardem, né, que ganhou o Oscar com Onde os Fracos Não Têm Vez, que ele fala que quando ele está interpretando em inglês, a cabeça dele, o escritório da cabeça dele, parece um escritório ativo, com gente datilografando, mandando fax, atendendo telefone, é uma engrenagem na cabeça dele funcionando para aquela cena funcionar. E quando ele está interpretando em espanhol, que é a língua dele, esse escritório está vazio. E a gente tem que entender que quando eu estou em cena, o meu escritório tem que estar vazio. Então, enquanto você tiver essas engrenagens funcionando, é porque existe ainda algo racional que te leva para a cena, dentro do momento presente. E você tem que estar... E isso é prática, entender que isso que você está pensando da Celina Maia é ótimo, mas tem que estar no meu processo para me preencher no meu momento presente. Porque senão fica uma parada, me dá a impressão até meio esquizofrênica. Eu estou aqui falando com você, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para eles aqui agora, não sei se eu vou ter tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, então, é o seguinte, vai ser uma loucura, mas este caminho que você talvez está construindo o seu subtexto, preenchendo de coisas que não tem no texto para te dar mais potência na hora do silêncio, é ótimo, mas é no meu processo. Dentro da cena, isso tem que vir como resultado. Preenchido, potente e ativo, sabe? Foi. Então, a minha questão, como a gente já está em questão de discussão mesmo, por eu não estar fazendo as minhas filmagens, mas eu percebi uma situação essa semana sobre... é como se fosse um certo tipo de bloqueio que está havendo, de eu não conseguir fazer as filmagens. Inclusive, essa semana mesmo eu conversei com a minha filha, que ela já fez o vídeo dela, né? Está começando a postar agora, e aí ela disse, não, mãe, é muito fácil, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, eu percebi que realmente é essa falta mesmo de me colocar no início. É como se eu me tivesse me colocado numa cobrança de que já tem que estar tudo pronto, tudo bonitinho, tudo certinho, entendeu? É uma cobrança minha mesmo. Sim. E isso está me dificultando até no meu processo de monólogos, porque a gente está conversando muito sobre isso. E nisso, não tem que estar tudo certinho. Então, eu consigo entender a cena, eu consigo ver o objetivo da cena, eu consigo várias coisas. Silêncio, já estou trabalhando muito nisso, mas é colocar isso no vídeo. Isso é que está me dificultando. E, infelizmente, é um bloqueio meu mesmo, porque eu me coloquei nesse lugar, né, de querer tudo pronto, de querer tudo certinho, de querer tudo perfeito. E eu vi realmente que isso não tem que ser assim. É um processo mesmo, é a escadinha mesmo, e eu vou conseguir. Essa semana mas, agora ó, eu vou colocar. Isso é legal de você falar, porque isso é um medo nosso do ser humano, né? É o que eu percebo. A gente tem uma cobrança com a gente mesmo, que é assim, eu brinco quando eu estou dando as aulas presenciais. Ninguém sai de casa para fazer merda, né? A gente não sai falando assim, ó, hoje eu vou fazer uma cena tão ruim que o Duque vai me olhar e vai falar, que cena ruim. Hoje eu vou entrar aqui ao vivo, com verdade em cena, e vou fazer uma cena merda. Que as pessoas vão olhar e falar, Janete, que cena merda. A gente não sai com esse objetivo, a gente quer ser bom, a gente quer acertar, a gente quer fazer uma cena boa, mas a gente precisa entender que esse nosso mindset muitas vezes nos trava. Entende? Por exemplo, o Lázaro Ramos entrevistando a Fernanda Montenegro, já falei isso em alguma turma, ele pergunta para a Fernanda, fala assim, dona Fernanda, mas a senhora já fez tudo na vida, foi indicada ao Oscar, o que te impulsiona a fazer um trabalho? Ela fala, quando eu leio um roteiro e acho que eu não dou conta, que aquilo ali me deixa nervosa, que eu falo, meu Deus, nunca fiz isso. É um processo que vamos ter para sempre. Se a gente entrar em cena querendo acertar, é humanamente impossível você jogar o jogo da cena. O que você tem que entender é, para que eu possa evoluir em algo, eu tenho que errar.
Então, para que você evolua na atuação, na direção de um carro, na clinicagem de uma profissão de medicina, você tem que exercitar aquilo. Então, vocês que estão começando, se vocês não jogarem o jogo do erro, vocês vão ficar refém de estar sempre num processo estagnado. Então, por que muitas vezes eu bato nessa tecla, principalmente com a turma que está chegando? Quando vocês forem ver as cenas lá na comunidade dos outros atores, assista a cena, vendo assim, pô, isso que ela fez é legal? Eu não faço, vou fazer. Isso que ela fez é ruim? Dentro do meu gosto pessoal? Não vou fazer. Por quê? Se vocês se compararem, vocês nunca vão ter coragem de postar, até porque vocês não sabem o exercício que eu estou fazendo com cada um. Por exemplo, eu tive uma aluna que eu fazia um exercício com ela, pedia para ela postar, gritando. Por quê? Porque ela era tímida demais. Ela dava o texto assim, ciúmes. Eu falei, o quê, querida? Aí eu falei, a partir de hoje, todas as cenas vai gritar igual uma doida. E aí um dia a menina falou assim, não, Gustavo, mas sua aluna fica gritando as cenas dela, você tem que falar para ela. Eu falei, mas você sabe o exercício que eu estou fazendo com ela? Ela tem um tipo de dor. Então, assim, se vocês se compararem, vocês vão estar sempre ali dizendo, nossa, a cena dela é ruim, a dela é boa, eu não vou fazer isso. Não, assistam, eu fazia muito isso. Eu ia para o set. Não, essa questão é isso mesmo, porque às vezes eu assisto os vídeos dos colegas, né? E tem isso da gente se pôr em comparação, porque o dele ficou bom, o meu ficou ruim, e não ter coragem de postar o meu, porque eu vi que o do colega está melhor. Aí tem muito disso Sim. também, né? E aí vocês têm que entender esse lugar, assim, por exemplo. Atuação é um lugar que, assim, pelo menos eu acredito, que é prática, para vocês descobrirem dentro da cena. E vocês têm uma oportunidade aqui de 1 ano, quem está comigo, né, 1 ano, de exercitar. E eu sempre falo com meus alunos, vocês podem ficar aqui comigo 10 anos estudando. A hora que vocês saírem daqui, pisar num set verdadeiro, é completamente diferente. A nossa ideia aqui é apenas praticar para chegar lá no set verdadeiro e ter tido a prática que vai dar, pelo menos para vocês, um lugar ali de estar no set, saindo de um ponto cego. É completamente diferente o set real. Então, se aqui eu estou me cobrando, não estou tendo coragem de fazer, não estou postando. Imagina quando você chegar num set verdadeiro, que o ambiente já vai te intimidar, que tem 4 câmeras, que tem um diretor, que tem aquele ator que você só vê na televisão, que é um projeto que você está desejando fazer muito, um filme, série, novela. Tudo isso vai transformar a sua cena muito mais frágil por causa desse medo. Você vai começar a se cobrar mais, vai começar a achar tudo ruim. Então, a ideia aqui é que quanto mais eu pratico, mais medo eu vou tirando do meu ombro. Meu primeiro teste, eu já contei isso também em algumas aulas na Globo, eu fazia teatro, fui chamado para um teste, eu cheguei no teste, estava comigo sentado para entrar no teste o Cauã Raymond, a Fernanda Paes Leme, o Thiago Fragoso, a Fernanda Paes Leme, o Thiago Fragoso, o Cauã Raymond, quem mais estava? Letícia Colim, tinha uma galera. Eu olhei, nem tinha feito meu teste, já tinha me dado não. Eu falei, pô, esse cara tá fazendo televisão, o Cauã era protagonista de Malhação ainda, novo. Eu falei, pô, ele é protagonista de Malhação, você acha que eu vou passar? Claro que vai ser ele. Então eu já começava a me comparar. Quando eu entrei no teste, foi uma merda. Então hoje o meu mindset é completamente diferente. Pode estar, meu filho, sei lá, o Brad Pitt. Eu chego no teste, eu olho no olho deles e falo, vocês podem ir embora, o teste é meu. Eu não perco para ninguém aqui. Posso não passar, mas a minha mente é que ninguém ali vai ganhar o papel é meu. Então, assim, é processo de prática, é muito não. Então, esse é o lugar que eu estou dizendo para você, que a gente falou na nossa última aula. Vocês não podem fazer... Por exemplo, já tive alunos aqui do Verdade em Cena que ficaram 1 ano sem postar exercício, aparecendo uma vez e nunca nas cenas ao vivo. E aí eu falo para os meus alunos, sabe o que isso vai mudar na minha vida? Nada. Eu estou aqui dando aula para vocês domingo normal. Agora, se você fizer um exercício de gravação por semana, vai mudar a sua vida. Não é que você vai sair daqui do Verdade em Cena, ganhar o Oscar e falar assim, nossa, o Duque mudou a minha atuação, ganhei o Oscar por causa dele. Não. Isso é por sua causa, porque quanto mais você entrar em cena, mais você vai descobrir o que você tem que melhorar. Não tem como. Não tem como. Para a Lavínia me perguntar isso e o Ederson me perguntar isso, é porque eles chegaram lá no módulo desafio. Se eles não tivessem chegado no módulo desafio, eles não tinham feito essa pergunta. E não significa que
que eles vão acertar já no próximo exercício, mas eu tenho certeza que no próximo exercício eles vão estar com foco mais nessa área, mais nesse lugar. Aí pode ser que erre outras coisas. É um processo eterno nosso, entendeu? Então, aquilo que eu já te falei e falo para todo mundo. Toma Rivotril, trata na terapia, pede proteção a Deus, acorda e fala, vou gravar aquela merda para jogar na cara do Duque. Vou falar, tu vai ver só, faz um por semana, entendeu? É isso que me importa. Eu não quero que vocês façam cena achando que tá incrível. Eu quero que vocês exercitem. Eu quero que vocês não errem o que eu errei pela falta de exercício, pela falta de prática. É isso, sacou? Vai tranquilo. E em relação à tua filha, manda ela começar a postar os exercícios que ela tá atrasadíssima. Ela começou já, inclusive ela ficou de postar essa semana o módulo que ela está fazendo agora, né? Eu tô brincando, ela postou, acho que o entendimento esses dias, eu dei um feedback para ela. Massa demais. Galera, quem mais? Tragam aí pra gente bater um papo. Eu gosto desse lugar de conversar e clarear ideias. Então, E lembrando, tá, gente? Isso que eu tô dizendo não é que é 100% certo ou errado, são processos que eu já vivi, vocês podem falar, eu estou com dificuldade mesmo você explicando, que não significa que porque eu estou falando aqui a gente tem que entender, absorver, às vezes não vai entender também, e aí a gente tem que falar mais. Então, assim, não tenha essa dúvida, não. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, minha primeira aula presencial, 4 anos e meio atrás, nunca tinha dado aula, foi meu primeiro dia de aula, eu falei uma coisa lá que eu nem lembro o que era, aí a aluna pegou um caderno, abriu e foi anotar. Eu falei, o que é isso que está fazendo? Ela falou, não, estou anotando isso aí que você falou. Eu falei, não, pera, nem eu sei se é isso também não. Pode ser que semana que vem seja outra coisa, calma aí, calma, pera, o que você anotou aí? Então, eu tô falando assim, é nosso, sabe? Tipo, eu tô dando essa aula para vocês hoje, mas talvez eu vou viver coisas semana que vem, daqui 15 dias eu falo, galera, nossa, expliquei tudo errado, tem um caminho aqui que tal. Então, assim, não se sintam envergonhados por qualquer tipo de dúvida e tal, porque é nosso. Nosso processo é humano, nosso processo é a flor da pele, assim, né? A carne viva, tem que doer na gente. Então, tem coisas que são mais difíceis que as outras mesmo, é normal. Quem mais quer falar alguma coisa? Fala, Fê. Fernanda, onde está o seu garoto? Está aqui pintando 7, 8, 9. Eu estou na cozinha preparando a comida dele e ele está batendo nas panelas aqui que estão no chão com ele. Então... Fernanda tem uma criancinha que ela vem crescendo durante as aulas. A primeira vez que essa criança apareceu, eu tinha 2 meses. Hoje já está dirigindo, daqui a pouco vai morar sozinha. Olha lá, olha o tamanho desse moleque. Estou brincando. Meu Deus do céu, cada hora que ele aparece ele está maior, credo. Sobre isso. Daqui a pouco ele está trabalhando de assistente aí contigo no curso. Daqui a pouco ele fala, mãe, dá licença que eu vou fazer a cena de primeiro aqui pro Duque. Sim, sim. Inclusive, eu estou num trabalho independente com os amigos, a gente resolveu enfiar a cara num projeto de um filme. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. E aí eu levo ele. Porque o não você já tem, tá entendendo? Tipo, o não e o não projeto você já tem. Para dar certo, a gente tem que fazer. Pode ser que seja uma bosta. Aí você fala, pô, foi uma bosta. Eu vou corrigir, vou melhorar isso e isso. Igual um filme que eu fiz em BH chamado Fora de Ordem, que é um longa de um amigo, Sérgio Gomes. Fizemos, achamos que a gente estava arrebentando. Quando ficou pronto, graças a Deus a gente tirou da ideia essa coisa de lançá-lo. A gente já tá com esse sentimento. A gente, ai, meu Deus, isso tá ficando estranho, mas, ó, isso me fez ser melhor ator, porque eu pratiquei pra caralho. Fez o Sérgio ser melhor diretor, porque ele foi fazer outras paradas. Mas é isso, a gente só, é o que eu falei pra Janete, a gente só sabe o que tem que melhorar fazendo. É verdade. Então me fala aí da sua pergunta. Deixa eu te fazer a pergunta, então. É sobre essa questão, né, de filmagem, porque, assim, eu tenho uma certa vivência com o teatro. E, assim, tem essas dificuldades, mas eu, agora, tentando fazer isso do filme e tal, eu vejo que é uma linguagem realmente totalmente diferente. Vem muito à minha mente você falando, parece que projeta um Duque assim no meu ombro, sabe? Tipo, rio, negócio de piscar demais, sobrancelha. Juro, Duque, eu lembro muito do que você fala. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você já como ator experiente, você recentemente fez uma filmagem, não sei se já encerrou do seu filme lá, que você é o médico, e eu queria saber o que ainda te incomoda no sentido de concentração dentro gravando um set, entendeu? Porque um teste?
E, né, não num teste, não, num set de filmagem, o que tira a tua concentração? Cara, eu sou um cara que é foda. Eu posso estar fazendo uma cena que minha mãe morreu. Grita gol, eu pergunto de quem? Eu sou muito disperso. É uma merda. Tipo, eu tô aqui falando com vocês, tô olhando porque meu gato aqui, ó, inventou de subir aqui. Aqui, ó, ele tá vindo. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito disperso. Muito. Mas, dentro de um projeto, você vai ter um ambiente que te acolhe neste lugar, sabe? Tá todo mundo ali para isso. Então, por exemplo, eu tive nesse filme uma cena muito importante no primeiro dia, que era uma cena onde eu revelo que eu sou adotado. Eu estava ali concentrado para fazer a cena, e aí, na hora que ia rodar, ia fazer alguma coisa, o diretor foi marcar uma luz lá, e o cara fala, a menina fala, o cara fala, aí na hora que eles pararam, eles falaram, então vamos gravar. Eu falei, peraí, só um minuto. Me dá um tempo. Ele falou, então vai na sua. E eu fui para o canto, fiquei, porque enquanto eu não sentir que eu estou ali, eu não vou fazer. Mas isso é tempo de processo. Dificilmente você vai fazer isso no início, porque é isso, você fica muito refém das suas faltas de informações, de experiência, de algo para se posicionar em alguma coisa. Era uma cena muito importante, eu não vou entrar em cena com aquele caos. Só que enquanto eles estavam falando, eu não fiquei sentado conversando com a atriz, eu levantei, fiquei na minha, fui para o meu canto. As pessoas percebem quando você está ali no processo profissional dentro desse ambiente. Então tinha gente que falava, gente, silêncio, o ator está concentrando. Então você vai encontrar um ambiente que vai te acolher para isso. Então é diferente esse caos que a gente está aqui, por exemplo, a gente está aqui tendo uma aula. Pô, você está fazendo comida para o seu filho está aparecendo, seu filho está o quê? 1 ano? Quantos meses ele está? Ele está com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, puxando a mamadeira, entende? Se eu virar para você agora e falar assim, ação, impossível você entregar algo, a não ser que seja uma mãe falando para o filho, meu filho, dá licença, estou aqui fazendo aula, é uma cena, vai ser incrível. Nós vamos falar, gente, Fernanda, porra, preenchidíssima, claro, você está com essa parada. Então, eu preciso entender que tem coisas que vão acontecer num set profissional diferente do meu processo de estudo. Mas, por exemplo, já que você tocou nesse assunto, vou dar um exemplo, quando eu falo para vocês de entendimento do momento. A cena era assim, eu tinha que falar assim para a atriz que faz a minha esposa, porque eu falo com ela assim, poxa, não é que eu quero, como é que era? Não é que eu quero ser injusto, mas assim, tem amor, tem afeto entre eu e meu pai. É perceptível, mas eu sinto falta da minha família, do meu sangue. Quando a gente fez isso, era meio que isso, tá? O diretor, que era o roteirista, ele virou e falou assim, corta. Ele falou, cara, você falou esse negócio de um jeito, porque eu dei pausa, eu sabia que era uma informação pequenininha, eu dei pausa, estava ali preenchida. Ele falou, pô, tem coisas que você falou de um jeito que foi muito legal, que não tem no roteiro, e eu acho que é uma falha minha como roteirista, que eu poderia ter dado mais coisas. Ele falou, vamos fazer o seguinte, pega isso que você fez aí, com esse seu lugar, me conta essa história, e vamos ver o que acontece. Eu falei, beleza, é o seu trabalho com vocês de entendimento. Aí a cena que foi pro ar, eu me emocionei, eu chorei, eu não estava pensando nisso. Ele me propôs uma parada que foi na hora da cena. Aí ele me deu ação, a cena foi mais ou menos por aí, não vou lembrar, tá? Eu estava olhando para ela e falei assim, cara, não é, falar para assim, falei, não é que eu estou fazendo pouco caso, não é que eu quero ser injusto com eles, assim, eu sou muito grato aos meus pais, muito grato. Silêncio. Não está no texto. Aí eu falei assim, tudo que eu tenho na minha vida hoje é por causa dos meus pais. Se eu estudei numa faculdade boa, foi por causa dos meus pais. Se eu tenho essa casa aqui, é por causa dos meus pais. Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, que eu estava no quarto, eu comecei a chorar porque eu tenho medo de escuro. Aí eu comecei a chorar, na hora vieram meu pai e minha mãe me ajudar. Só que quando eu fui falando isso, eu lembrei do meu afilhado, que chorou um dia quando estava lá em casa. Aquilo me levou para um lugar de emoção. Quando eu percebi que eu estava emocionado, eu silenciei, deixei a emoção chegar, continuei fazendo a cena. Então, o que eu estou falando é que quando vocês chegarem num set, trabalhando silêncio, tendo entendimento, se vocês receberem uma informação ali na hora, muitas vezes a coisa mais potente vai surgir a partir de algo que vocês não dominam. Então, a cena foi para um lugar porque ele me deu a liberdade de trazer coisas que não estavam no roteiro, e eu só trouxe coisas do roteiro porque eu tinha um entendimento que era um cara que estava ali naquela cena, não querendo falar mal dos pais, entendendo a importância dos pais, mas estava dizendo que ele era adotado. E aí eu fui falando coisas e terminei dizendo, porque não é que eles não
não são minha família. Eles são minha família, só que não tem meu sangue. E aí não tem essas coisas no roteiro. Foi tudo do meu entendimento. Quando acabou, ele cortou e essa foi a cena que provavelmente é a cena do filme. E é uma das cenas mais importantes do filme, mais importante, porque ela acontece lá no minuto 50 do filme. Então, o início do filme sou eu amoroso com o Otton Bastos, que é meu pai, mostrando muito afeto. Falo, pô, que família linda. E lá na frente se revela que eu fui adotado. E aí fica uma coisa, pô, ele trata, porque eu levo meu pai para morar comigo, que minha mãe morre. E aí fica uma coisa, pô, ele fez isso porque ele ama o pai, ele fez isso porque é obrigação que ele foi adotado, mas isso se revela lá na frente. Então, assim, a cena mais importante do filme foi feita de primeira, a partir do meu entendimento que o diretor escutou alguma coisa, deu a liberdade no set, a gente trouxe alguma coisa. Tá? Então, assim, respondendo você, tem coisas que o set profissional vai dar. E aí você vai descobrir, porque eu sou muito disperso, então às vezes eu tenho que estar com um fone, com uma música. Eu tenho isso, né? Eu não sei se vocês viram aquele vlog que eu coloquei lá de processo para esse teste. Toda vez que eu estou estudando um personagem, eu gosto de, quando eu estou lendo o roteiro, achar músicas para aquele personagem. Então, por exemplo, esse eu escutei muito Cazuza, eu adoro Cazuza, então eu coloquei para o Cazuza. Então, eu gosto, na hora do set, com o meu fone, escutar alguma música do processo que eu fiz. Aquilo me traz para o universo do personagem. Então, vocês vão descobrir o de vocês. É isso que eu bato na tecla. Ator tem que entender que tem que ser ator de processo. Não é ler texto e decorar aquelas palavras que vai dar qualidade à cena que vocês estão fazendo. Não. O texto é um GPS, é um norte. A gente tem que pensar que, assim, você vai viver processo, que o texto você tem que falar ele todo, vai ter processos como esse que eu vivi, que o personagem, que o diretor vai te dar uma liberdade, mas no seu início de estudo daquele personagem que você quer chegar, daquilo tudo, o texto, ele é um GPS, ele é um norte, ele não pode ser o ponto final. E tem muitas vezes o ator pega aquele texto e decora aquela parada, fica preso, enraizado naquilo. Por isso que muitas vezes a gente entrega resultados frágeis. Então, assim, Fê, para fechar, eu acho que é isso, entender que existe uma diferença daqui, da nossa aula ao vivo com seu filho no colo de um set. Você pode até levar o seu filho para o set, mas na hora ali da cena, talvez ele vai estar com alguém, não vai estar dentro do estúdio, você vai estar 100% concentrada, sabendo que seu filho está amparado, você vai estar ali com uma energia que você vai escutar o ambiente do set e vai te dar um lugar de conexão maior do que aqui no ao vivo. A gente está aqui com 12 pessoas agora, 11 pessoas, cada um no espaço da casa, com barulho, né? Tipo assim, meu gato miou aqui, minha mulher tá lá na cozinha, foi fazendo não sei o quê. Existe uma poluição sonora que a gente não encontra dentro de um set, entendeu? O que mais? Quem mais tem algum ponto para trazer para a gente aqui? Fala, Tiene. Oi, gente, bom dia. Desculpa a demora, estou tomando muito analgésico no pós-acidente, perdi a hora, acordei, tinha 5 minutos que tinha começado, aí eu fui correr com as gatas aqui e tal, para poder, enquanto eu assistia, eu via só. Só para complementar, eu assisti esses dias, isso que você falou, de às vezes estar ouvindo uma música, para não ficar só pensando no texto na mente, sim, entrar naquilo. Eu vi uma fala da Débora Falabella, muito interessante, falando de uma cena que ela fez, que ela estava no hospital e ela só tinha a expressão facial ali, porque ela estava com a cabeça toda enfaixada e ela não podia falar, não podia se mexer, mas a expressão dela facial tinha que denotar tudo o que o texto pedia da personagem naquele momento. E ela botou o fone de ouvido embaixo das faixas para ficar ouvindo, se eu não me engano, não foi Bob Dylan, ela estava ouvindo David Bowie, ela ficou ouvindo David Bowie, o último disco dele que já foi no pré-morte, que ele já estava falando de muita desgraça, de muito sofrimento, de não estar enxergando as coisas, porque ela estava enxergando só o teto do hospital, a personagem, né? E ela usou para ficar durante toda a gravação, que durou bastante, foram vários takes e tal, ela ficou ouvindo o tempo inteiro esse disco do David Bowie, para entrar na personagem. Eu não tinha assistido, que eu não tinha o hábito de assistir a novela, eu fui procurar no Globoplay e, gente, a mulher entregou assim, que só de olhar para a fuça dela parada ali, você sentia tudo que ela estava sentindo. Então, eu acho que é uma boa dica mesmo para a gente usar como ferramenta. Mas, na verdade, o que acontece? É legal esse exemplo da Débora e trazer isso para você, tá?
Na verdade, a gente precisa entender o seguinte, ator precisa entender que personagem, aquilo é a vida dele, né? E quando você vai para a cena num projeto, você precisa entender que aquilo não pode ser texto, tem que estar à flor da pele. E você tem que descobrir um processo. Então, por exemplo, vou usar o texto Ciúmes, que é o primeiro texto da gente. Se eu tivesse fazendo um filme, e eu nunca falei isso em aula nenhuma, tá? Porque aí os exercícios estão começando. Se eu tivesse fazendo um filme que me desse essa cena do ciúmes, o que eu faria? Eu ia estudar pessoas que têm distúrbio de ciúme. Eu ia ler uma entrevista de um médico dizendo o que leva a pessoa a ter um ciúme impossível. Eu ia criar uma referência de filmes para eu assistir e tentar entender a energia. Antes de eu pensar na decorar o texto, eu ia trazer para o meu universo de imersão referências sobre um ponto para talvez eu criar um norte de estudo de ir na cena. Então, quando você está num projeto, a gente não fica no texto. Você tem que estudar. Processo de ator é estudo, é se aprofundar por trás das linhas. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitos de vocês estão estudando o texto Ciúmes. Qual é o impulso da gente estudar o texto Ciúmes? Decorar o texto Ciúmes, fazer os exercícios que o Duque falou, tirar silêncio, tirar fragilidade. Beleza. Só isso não é processo de ator. A gente está primeiro aqui na jornada, lembrando, é um curso focado em prática, para atores iniciantes, entender coisas que a gente não faz. Tudo certo, mas se a gente for entrar em processo, é anos-luz mais profundo, é anos-luz mais potente. Eu não posso achar que no roteiro que eu li, dizendo que eu sou um filho adotado, que eu vou encontrar as principais respostas aqui na minha cabeça, que não sou filho adotado. Eu preciso... o texto do filme eu usei muito, eu não postei, mas eu fiz a cena, preciso postar. Eu usei muito experiência pessoal mesmo, porque meu primeiro ex-marido era um ciumento possessivo que me perseguiu durante 1 ano e meio e tal. Então, a partir do momento em que eu li aquela cena, eu imaginei uma pessoa com um ciúme tão agressivo, no sentido de te tirar o espaço em função de te querer para si, tentar arrumar alternativas. Como ele comprou um sítio em São Tomé, porque ele sabia que eu queria morar lá para tentar me segurar. Então, a pessoa que está querendo levar a pessoa para viajar, para sair de São na verdade, Paulo. A gente tem que entender o seguinte, isso daí, existe um processo dentro do estudo que chama substituição. A gente tem que entender uma coisa. É um lugar que, por mais que você faça algo que você viveu, a gente tem um objetivo, isso é um processo. Mas isso não pode ser um caminho, porque não é replicável. Sim. Porque se você faz essa mesma cena... se você, não um caminho. Mais ou menos. Se você faz essa cena 5 vezes no teatro por semana, em 3 meses esvaziou. Porque você já está num lugar emotivo. Então, assim, tem um processo de substituição que é importante. Sim, mas verdade. É uma coisa que pode te ajudar? Pode. Mas eu preciso entender o seguinte... Não teste, quando você for fazer... Não. Quando você for fazer um personagem que é pedófilo, estuprador, você não tem este caminho. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui, esse exemplo da Tiene, numa cena isolada para algo pequeno, rápido, de algo, funciona, pode funcionar. Mas isso são exceções que a gente não pode fazer da exceção a regra e nem acreditar que isso, se deu certo, é algo que eu vou replicar. Porque sempre vai funcionar. Senão você vai ficar refém de tentar revisitar o seu HD para encontrar coisas que você viveu e nem sempre terá. E tudo bem, se tem e eu posso usar, vai ser massa, vamos usar. Mas mesmo quando eu vou usar algo que eu vivi, existe um processo de objetivo e substituição para ficar racional, verossímil para o ator, do que algo meio que subjetivo, que pode funcionar ou não, dependendo do seu estado de espírito. Então, assim, não é que está errado, mas a gente tem que entender isso. Dei um personagem para Tiene, sei lá, que é uma garota de programa, maconheira, completamente fora da realidade dela. Ela não vai ter de onde cavucar essa parada. E aí? Eu preciso ter processos de pesquisa para mergulhar naquilo, independente do conflito. Então, assim, não é que está errado, tá, Tiene? Tipo assim, serviu, é ótimo. Mas eu não posso pensar nesse lugar como algo não pode ser porque a longo prazo uma não vai ser. prática constante. Pode ser assim, numa situação isolada, num teste, numa gravação de cena de primeira, numa coisa assim, pode funcionar. Mas também pode não funcionar, né? Porque eu posso também encontrar coisas ali que serviriam, mas misturar no meu emocional e não servir para o personagem, né? Porque, na verdade, é o seguinte, não é nem que pode funcionar isso, não. É que se você não acessar o que você acha que você acessa no momento presente, não adianta nada você, no seu processo de pensar, eu vou trazer essa situação que eu vivi. Entendi. Vai ser uma prisão mesmo. Vai ser um negócio que... É o que eu falei com a Janete.
com a Janete ou com a Lavi, você vai estar dentro da cena racionalmente, revisitando algo, e que às vezes você não vai acessar naquele momento porque você não está afetivamente naquela história, você está no ambiente e tal. Então, assim, não é que está errado. Entender se tenho, como que eu trago que me ajude a potencializar a cena. Mas é um processo. Pode ou não ajudar num pontapé inicial, mas não durante todo o processo. E aí, voltando a isso que você falou da Débora, é uma coisa que é isso, assim, é uma atriz que pensou assim, beleza, o personagem está ali, como que eu trago algo? Processo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu escolho construir um personagem, então, tá lá, vou começar um outro filme agora, eu não vou escutar Cazuza, porque eu não vou trazer as coisas daquilo. Aí eu não vou escutar Paralamas do Sucesso, porque também vai me levar, talvez, sei lá, estou dando exemplos aleatórios, eu vou colocar o Racionais, que vai ser um mundo de diferença, eu vou colocar, sei lá, enfim, mas é nesse lugar. Isso é do ator. Então, vai te ajudar a trazer mais revolta, por exemplo, né? Coisa que aqueles outros não trariam. Porque não é que é revolta, não é isso. Eu não trago nada com a música, eu só crio um ambiente. A música, por ser Racionais, eu posso estar fazendo um filme de amor e escutar Racionais. Eu não preciso colocar, tipo, sei lá, uma música de romance. É só para você não se conectar com algo que você já construiu. Entendi. Mas eu estou falando isso porque, assim, a gente tem que entender que quando a gente parte apenas do texto, é o pilar mais frágil, essas camadas por trás que fazem com que a gente tenha mais potência, sabe? E é isso, é entender que talvez num teste, antes de ir para o teste, antes de entrar, talvez você vai ter que colocar 2 fones, você vai ter que ter alguma coisa para trazer uma energia, que não é só o que está no texto. Mas é massa, é um exemplo legal.